Muito obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui falando para vocês. E é desafiante, né, falar sobre tecnologia aqui, né? A gente sabe do que a tecnologia nos ajuda, né? A gente já é impactado hoje diariamente por várias ferramentas tecnológicas que vêm nos ajudando, né? O foco é falar focado no dia a dia do corretor. E é por isso que a gente vem falando sobre alguns desafios, né? A gente tem um desafio muito grande, né, na nossa gestão de clientes. A gente sabe que o corretor atende muitos clientes e pode, por vezes, se esquecer de dar retorno para algum cliente. Então, esse é um dos desafios, né, a gestão dos clientes. Para quem tem uma equipe, gerenciar os seus corretores também é um outro grande desafio, né? A gente sabe que não é fácil, né, ter uma equipe, e mesmo que seja uma equipe mais enxuta, de 5, 10 corretores, isso é um desafio enorme. A gente tem um desafio na tomada de decisão. A gente vai investir num portal de imóveis, vai investir em placas, vai investir em anúncio de jornal, etc. É difícil, né, para a gente tomar essas decisões. E também o feedback aos proprietários, né? Porque a gente vem falando, agora há pouco, a gente estava falando sobre a importância da exclusividade, né? A gente sabe o quão importante é a gente fechar um contrato com exclusividade de venda de imóveis. E a gente tem a ciência de que dar o feedback ao proprietário é altamente importante e muitas vezes a gente não tem informação. O proprietário liga para a gente e pergunta: como é que está o meu imóvel, seu Felipe? Aí a gente, às vezes, fica envolvido em tentar buscar uma resposta e eu vou verificar, depois eu lhe retorno, ou, às vezes, dá uma resposta evasiva. Nesse sentido, a gente sabe que, hoje em dia, a gente tem uma série de documentos que a gente tem que organizar. A gente tem os contratos, as negativas e tal. E como a gente pode organizar essas informações e encontrar essas informações de forma rápida e fácil, né? Plantas, matrículas, todas essas informações. A gente tem a questão de quem trabalha com lançamentos, né? Os espelhos de vendas, né? Como ter o espelho de vendas atualizado, como organizar e multiplicar isso para a equipe também. E as atualizações dos imóveis, né? A gente sabe que o imóvel mudou o preço, né? Às vezes muda o telefone do proprietário, a gente tem que ter essa informação. Então, isso também é um desafio muito grande. A gente tem as FAQs, que são as fichas de atendimento ao cliente. As FAQs são aqueles formulários que a gente cadastra o nome do cliente, o que ele está buscando, algumas opções que a gente ofereceu para ele. Aí, onde que a gente guarda as FAQs? Geralmente, a gente guarda dentro da nossa agenda. Aí fica lá, dentro da nossa agenda. Às vezes a gente quer procurar um cliente, a gente fica confuso em tentar encontrar esse cliente dentro daquela agenda, onde fica aquelas diversas FAQs ali. Então, esse é um desafio também para a gente. A gente esquece, às vezes, de dar um retorno para um cliente, porque, às vezes, a gente pode extraviar essas FAQs. E a outra questão é a dificuldade do acesso à informação, que é um desafio para a gente. Onde está aquela informação? Aí vem a questão do retrabalho. Ou seja, a gente sabe que o desafio de a gente ter... Primeiro, a gente sabe da internet, da importância da divulgação dos imóveis na internet. A gente divulga os imóveis na internet, digamos que eu vou publicar num portal A, num portal B, no portal C. Para divulgar nesses portais, eu preciso cadastrar o imóvel. Aí eu tenho um retrabalho de cadastrar esse imóvel mais de uma vez em diversos portais. Então, esse é um outro desafio que a gente tem. Ou seja, como que a gente vai fazer para atualizar esses imóveis de uma forma mais eficaz, sem esse retrabalho? Então, eu quero divulgar meus imóveis em 5 portais de imóveis, eu tenho que cadastrar o mesmo imóvel 5 vezes. Aí, como que eu vou fazer depois para atualizar, porque mudou o preço, ou o imóvel foi vendido? Então, esse é um outro desafio que a gente tem, que é o cadastro duplicado de imóveis, ou triplicado, ou quadruplicado, aí vai os exemplos, né? Planilhas em Excel, a gente às vezes fica perdido em tanta planilha que a gente vai tentando organizar, né? E a dificuldade de encontrar as informações.
Aí vem as novas tecnologias, né? A gente tem o iPad, o smartphone, os notebooks, os tablets. A gente tem uma série de novos equipamentos que surgiram para nos ajudar, para facilitar o nosso dia a dia. E esse é um ponto que a gente ouve muito falar de cloud computing, ou computação nas nuvens. E a ideia não é entrar no detalhe e passar para vocês, desmistificar todos esses conceitos, mas é passar alguma ideia para vocês entenderem, pelo menos, o arcabouço teórico sobre isso. Então, cloud computing é o quê? Computação nas nuvens. Qual é o conceito? Antigamente, a gente tinha as informações só dentro do nosso computador. Aí a gente tinha alguma pane no HD, algum problema no computador, ou o computador sofria alguma pane e perdia as informações, a gente não tinha backup dessas informações, ou a gente queria acessar de casa, queria acessar de fora, queria acessar quando estivesse em viagem. Também a gente não tinha condições de acessar. A computação nas nuvens nada mais é do que a utilização da internet. Através da internet eu consigo acessar minhas informações. Então, o que significa computação nas nuvens é isso. É banco de dados nas nuvens, cloud computing, computação nas nuvens, usar a internet. Bom, agora vem outros conceitos. Infraestrutura como serviço e software como serviço. Quando a gente começou, faz 12 anos que eu trabalho com tecnologia para imobiliárias. E no início, a gente vendia o software. Então, eu vendia o software, o nosso foco era o quê? Era comercializar o software, focava em vendas. Depois, quando tinha algum problema de suporte, qual era o desafio? Era a gente poder atender tão bem aquele cliente que já tinha adquirido, ou focar em novos clientes para garantir os custos fixos mensais. E o comprador do software, ele investia um valor muito elevado no início para a aquisição do software e não sabia se isso ia dar certo ou não. Aí a gente começou a fazer o seguinte, vamos abrir duas opções. A empresa pode comprar o software ou pode locar, entre aspas, o software. A gente se surpreendeu, porque todos optaram pela opção de pagar um pouquinho menos, mas todo mês, e ter a certeza de que isso ia dar resultado, do que fazer um investimento muito alto no início com a incerteza que não ia dar certo. Isso se chama software como serviço. A gente começou a fazer isso em 2004, em 2007 surgiu o conceito. E a gente ficou muito feliz que a gente descobriu, antes de surgir o conceito, o que significa software como serviço. Infraestrutura como serviço é a mesma coisa, com relação ao hardware. Bom, a gente tem uma série de dispositivos, né? Esses dispositivos, por si só, eles são iguais para todos, né? Eu compro, por exemplo, um iPhone, muitos aqui têm iPhone, compro um Android, um celular com Android, Samsung, por exemplo, metade aqui também tem. O que a gente precisa é extrair dessas ferramentas os melhores benefícios. Porque ter a ferramenta por si só e não utilizar é a mesma coisa que você ter uma Ferrari e ficar indo até a padaria e voltar para casa. Você não utilizar esses equipamentos apenas como aparelho telefônico. E como que a gente pode fazer isso? Usando a tecnologia. Então, a gente tem tudo isso vinculado na nuvem. A nuvem, onde fica o banco de dados, que é a internet, nada mais do que a internet, ela que concentra todas as informações. Então, eu estou em viagem, eu estou em casa, eu posso acessar as informações. Eu quero saber quantos clientes entraram no meu site essa semana, eu tenho como ver. Eu quero saber quantos clientes meus corretores, se eu tenho uma equipe de corretores, atenderam, quantos visitaram. Só que eu estou em viagem, eu estou numa sala de espera. Eu posso acessar do meu celular, do meu tablet, do meu notebook. Isso é graças à computação nas nuvens. Então, a ideia é mobilidade, o conceito é mobilidade. A gente aumenta muito a produtividade com a mobilidade. E outro conceito é a segurança. Porque quando eu tinha um computador dentro da minha imobiliária, ou dentro do meu escritório, ou no meu home office, se eu trabalho em casa, e acontecia algum problema com ele, eu perdia todos os dados. Aqui, com o computador, com o banco de dados nas nuvens, a gente não perde o banco de dados. Por quê? Porque tem uma rotina de backup diário. Tem toda uma segurança que um provedor pode fornecer. Então, o que promove? A gente saber utilizar a tecnologia promove um aumento de produtividade. E como que a gente pode ter um aumento de produtividade? Bom,
tem uma série de ferramentas de CRM que podem ajudar. Bom, CRM, Felipe, o que é CRM? Conceitua um pouco melhor CRM. É a gerência do relacionamento com o cliente, nada mais do que isso. Tá? Fazendo um breve relato histórico, antigamente, até os anos 80, a gente tinha o quê? A ideia da computação, na época se chamava computação, ou da tecnologia era o quê? Aumentar a eficiência da empresa. O olhar era para dentro da empresa, para aumentar a eficiência e economizar recursos. O que se percebeu nos anos 90? Que a gente estava esquecendo de atender bem ao cliente, que estava fora da empresa. Aí surgiu ferramentas de gestão do atendimento ao cliente para saber o quê? O que cada cliente estava buscando, o que já foi oferecido para cada cliente, qual cliente está em atendimento, se algum cliente está sem atendimento. Isso é o conceito do CRM. Então, a questão da facilidade da ferramenta de CRM, a gente tem vários exemplos. Tá? Um dos exemplos que eu gostaria de citar aqui é a questão do cliente sem atendimento. Fazendo a comparação com a FAQ, aquela ficha de atendimento ao cliente que a gente tinha dentro da nossa agenda, que era de papel, se esse cliente está lá esquecido na minha agenda, eu posso perder uma oportunidade de fechar o negócio. Se eu tenho uma ferramenta que me lembra a cada 7 dias, por exemplo, que o cliente está sem atendimento, eu posso converter mais negócios. Esse é um ponto que é o ponto essencial. Divulgação em portais de imóveis. A gente precisa de ferramentas que integrem com todos os portais. Por quê? Um dos desafios nossos, aquele retrabalho que eu havia falado no início, a gente pode poupar, cadastrando apenas uma vez o imóvel e divulgando esse imóvel nos diversos portais. Então, um ponto que é muito relevante para o nosso trabalho é o quê? A gente não deve ficar em casa ou na frente do computador ou no escritório perdendo tempo, recadastrando os imóveis. O corretor tem que estar o quê? Na rua, né? Oferecendo imóveis, captando imóveis. E, nesse sentido, a ferramenta de divulgação dos portais de imóveis ajuda muito. Tem alguma questão sobre isso? Alguém queria fazer uma pergunta? Envio de e-mail com as informações do imóvel. A gente, às vezes, perde um tempão montando o e-mail com os detalhes do imóvel, as fotos. O que é importante é você ter uma ferramenta que ajude a montar esse e-mail, a ter essas informações, a jogar essas informações com 3, 4, 5 imóveis de uma vez só para o cliente. Então, existem várias ferramentas no mercado que ajudam a agilizar esse processo, a enviar o e-mail com todas as informações de uma forma rápida e fácil. Pesquisa de imóveis. A gente, às vezes, eu uso pastas, por exemplo. Existem imobiliárias ou corretores que têm todas as fichas de imóveis impressas. Aí eu vou procurar imóvel, eu uso um ordenamento. Apartamentos, 1 dormitório, depois 2 dormitórios, 3 dormitórios, separado por bairros, por exemplo. Aí eu quero fazer uma busca, eu quero encontrar todos no bairro Moema, de 2 ou 3 dormitórios, mas pode ser outros bairros. Aí eu vou procurar quanto tempo vai demandar para eu encontrar esse imóvel. Numa ferramenta que tem uma pesquisa de imóveis, eu vou ter essas informações de imediato. E eu posso já enviar por e-mail para o cliente na hora. Então, a gente ganha muito em velocidade. Hoje, quem é que fecha mais negócios? São as maiores empresas? Não, são as mais velozes. Então, hoje o mercado, a gente estava falando sobre a dificuldade de a gente ter exclusividade. A gente sabe que o imóvel está disponível para todo mundo. Como que a gente pode estar na frente e fechar mais negócios? Sendo mais rápido, passando as informações, tendo as informações, pesquisando elas mais rapidamente e também enviando para o cliente essas informações com maior agilidade. A gente entra, por exemplo, num site, solicita informações, às vezes 2, 3 dias o corretor vai ligar, vai entrar em contato. Se um me liga no mesmo dia, eu vou tender ao quê? A conhecer ele primeiro e talvez fechar o negócio primeiro com esse que tem mais agilidade. Acesso web, que é a questão que a gente falou bastante sobre o acesso do banco de dados nas nuvens. Bom, feedback ao proprietário sobre leads e visitas. A gente acredita que não só o cliente comprador tem que ter um atendimento prioritário. O cliente vendedor, que é o proprietário, ele precisa desse feedback mais qualificado. Como que a gente pode ter isso?
Primeiramente, ter um registro de todos os clientes que entraram em contato através do imóvel que ele estava deixando com a gente. E depois, ter a opinião dos clientes sobre o imóvel dele. Ou seja, quando eu mostro o imóvel, eu anotar o que cada cliente achou disso e registrar numa ferramenta. Por quê? Aí, quando o proprietário liga, seu Felipe, eu gostaria de saber como que está o meu imóvel, que é o exemplo que eu dei inicialmente. Como que está o meu imóvel? Olha, seu João, o seu imóvel teve 8 clientes que se interessaram por ele. Desses 8, 4 visitaram, desses 4, 2 reclamaram daquela infiltração que tem na sala. Eu até, inclusive, eu queria aproveitar essa oportunidade para ver se a gente não tem condições de baixar esse valor. É outra conversa. É outra conversa. Aí você vai ter argumentos para falar com o proprietário para poder negociar o valor. E não é aquela coisa evasiva que a gente estava falando no início. E como que a gente pode ter essa informação, Felipe? Através de um sistema. Tem vários sistemas que possuem esse recurso. E é simples, é só lançar essa informação. Agora pensem comigo, poxa, a gente sempre fala, é lugar comum quando se diz como é difícil uma exclusividade. Primeiro, o que eu ofereço de vantagem para ter uma exclusividade? E será que eu mereço ter uma exclusividade? Eu dou um feedback qualificado aos meus proprietários? Como que eu posso dar esse feedback qualificado? Através da junção das informações. Uma vez eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. Eu ouvi que a imobiliária não vende imóveis. Daí poxa, a imobiliária não vende imóveis. Não, ela vende informações. Na verdade, a imobiliária sabe quem são os vendedores e quem são os compradores. Então, a imobiliária vende informações. Aí está a essência de a gente ter uma ferramenta que centralize essas informações e a gente consiga extrair essas informações da melhor forma para poder usar no meu dia a dia. Então, esse é um ponto. Outro ponto, vencimento de autorizações de venda. Tá? Se eu tenho uma autorização de venda, lá um documento autorizando, um proprietário autorizando a venda do imóvel. Se é exclusivo em especial, aí eu tenho um prazo, 90 dias, 120 dias. O que a gente precisa? A gente precisa, antes de vencer esse prazo, já se antecipar e entrar em contato com o proprietário para renovar. E como que a gente pode fazer isso? Com aquelas informações. Ou seja, eu tendo aquelas informações, olha, seu Felipe, né, nesses 90 dias que a gente está completando semana que vem, teve 30 clientes que entraram em contato pelo seu imóvel. Desses 30, 10 foi pelo site, 15 foi pelas placas que a gente colocou na sua residência, 7 foi pelo portal X. Aí você tem a informação de onde vem o cliente. Desses clientes, 8 conheceram o imóvel. Então você tem a informação. E além desses, tem um que fez uma proposta, aquela que o senhor não aceitou, que foi de, sei lá, 480 e você pediu 530. Até, inclusive, eu gostaria de avaliar com o senhor a questão do valor do imóvel. Se o senhor tem uma necessidade de vender com mais urgência, a gente consegue colocar um valor menor, a gente consegue vender mais. É outra argumentação. Avisos de clientes sem atendimento. Eu falei rapidamente no início, mas a gente sabe que um dos principais desafios do corretor é gerenciar a quantidade enorme de clientes que ele tem. O corretor ele atende muitos clientes e falta para o corretor uma ferramenta para poder ajudar esse corretor a não esquecer de algum cliente. Por quê? A gente não pode depender da nossa memória. É muito complicado quando a gente depende da nossa memória. Eu sempre tenho as memórias auxiliares. Então, eu tenho o celular que me ajuda, que tem uma agenda de compromissos. Eu tenho uma série de lembretes e alertas que o computador exibe. Por quê? Porque a gente trata com muitas informações, a gente trata com muitas pessoas. Agora, imagine o seguinte, eu vou falar com o cliente, eu peço, olha, o que você está buscando? Eu estou buscando um apartamento de 800 mil reais, com 2 vagas de garagem. Eu vou dar de entrada 400 e outros 400 eu vou financiar. Aí, ok. Aí, passa 2 semanas, eu ligo de novo para o cliente. O que o senhor estava buscando mesmo? Olha, eu não estou buscando mais nada. Você vai me perguntar de novo o que eu estava buscando? Eu já tinha lhe dito, seu Felipe, que era 800 mil, 400. Você quebra a relação com o cliente. Então, ter a informação
e acessar essa informação de uma forma rápida e fácil é essencial. E quando o cliente está sem atendimento? É interessante, existem várias ferramentas que oferecem isso, são alertas bem simples, cliente sem atendimento há mais de 5 dias, de 7 dias, de 10 dias. Então é essencial ter esse recurso. Outro item é o lembrete de imóveis desatualizados. A gente falou do vencimento da autorização de venda para exclusividade. Agora, o imóvel que não é exclusivo, que é a maioria, pelo menos aqui no estado de São Paulo. A gente tem Curitiba, por exemplo, trabalha só com exclusividade. Joinville também. Brasília trabalha maior parte com exclusividade. A gente conhece bastante, porque a gente atua em 22 estados, então a gente tem visitado bastante locais distintos e a gente tem defrontado realidades que são diferentes. E o que é interessante? Para aquelas, a maioria das cidades não trabalham com exclusividade. Aí você, tendo um lembrete, por exemplo, de 30 em 30 dias, entrar em contato com o proprietário do imóvel tal, para ver se o preço está o mesmo, ver se não foi vendido, talvez direto ou por outra imobiliária, reforçar o relacionamento, dar o feedback esse que a gente tem falado tanto, né, de como que está o imóvel, quantos clientes se interessaram, etc. Então, esse lembrete é essencial. E outro lembrete é novos imóveis para os seus clientes. O que significa novos imóveis para os seus clientes? Se vocês têm uma ferramenta de CRM que faz um cruzamento da informação, onde toda vez que foi cadastrado um imóvel, ele verifica todos os clientes que tem no seu banco de dados e verifica qual cliente que estava buscando um imóvel que você cadastrou agora, você começa a ter mais velocidade nos fechamentos, porque aquela informação que a gente falou antes, que a imobiliária não vende imóveis, vende informações, você consegue trazer a informação de quem está vendendo com quem está comprando e construir o relacionamento onde você pode fechar um negócio. Então, é um lembrete simples. Toda vez que eu cadastro um imóvel, ele verificar quais clientes que se interessaram por imóvel nesse perfil. Bairro, valor, número de dormitórios, faixa de valor, faixa de preço. Outro lembrete que pode existir na ferramenta é aniversariantes da semana. Ou seja, a gente constrói relação, existem clientes que são investidores, por exemplo, que a gente tem uma relação já de longo tempo, proprietários também, não custa nada pedir o dia e o mês do aniversário. A gente não pede data de nascimento, né? Antigamente pedia data de nascimento, é tão chato você entrar nesse detalhe. Dia e mês. Você coloca só o dia e mês e a ferramenta, toda vez que chegar na semana, vai avisar. E é tão gostoso, tão legal. Eu recebo no meu aniversário, por exemplo, ligação, quando eu recebi a primeira vez, da minha gerente do banco. Minha gerente do banco ligou, deu problema, né? Poxa, está me ligando, né? Alguma coisa deu problema. E não, Felipe, eu estou ligando para lhe dar os parabéns pelo seu aniversário. Pensa comigo, ela se lembrou porque ela faz parte do meu círculo de amizades próximos ou ela tem um sistema que avisa todos os clientes que quando estão de aniversário? Tem um sistema, mas eu me importei com isso? Não, eu me importei, eu gostei. Eu mesmo sabendo que foi um sistema, eu gostei da delicadeza de ela se esforçar e pegar e me ligar. Constrói relação. Agora eu vou perguntar para vocês, faz 5 anos que eu moro em São Paulo. Esse banco é de Porto Alegre. Eu poderia ter transferido para São Paulo. Por que eu não transferi? Por causa do atendimento. Então, são coisas simples, não é nenhuma novidade a qualidade no atendimento. Não é de hoje que a gente tem que qualificar o atendimento. Sempre foi assim, em qualquer tempo. A diferença é que hoje nós temos mais ferramentas que podem nos ajudar a qualificar. Hoje está mais fácil, pessoal. Hoje está mais fácil. Bom, relatórios e estatísticas de acesso ao site, por exemplo. Eu imagino que a maioria de vocês trabalha numa imobiliária que tem um site ou tem um site próprio. A gente precisa saber, primeiro, da onde vem o cliente. Da onde vem o cliente? O cliente ele veio do Google. Legal. O cliente ele veio de um banner que eu coloquei. O cliente ele veio de um site de buscas, de outro site de buscas. Como que eu posso saber dessas informações? Através de estatísticas de acesso ao site. O que é o mais comum? Google Analytics. Gratuito, é só pedir para colocar, eu tenho acesso. Tempo de permanência no site. Quanto tempo, em média, cada internauta fica? Aí você trabalha a evolução. Você vai mudando o site, vai colocando, por exemplo, mais fotos.
Eu vou colocando mais fotos, porque foto é essencial para a divulgação do imóvel. Não acredito em site sem foto, em imóvel sem foto no site. Aí é melhor nem colocar. Colocar muitas fotos. Então, quanto mais fotos, fotos bem tiradas, colocar uma série de informações para detalhar mais o imóvel. Por quê? Porque antes o cliente vinha pelo anúncio do jornal. Então, ele vinha ali um anúncio de linha, geralmente 3 linhas, e não tinha uma vaga ideia do que se tratava o imóvel. Hoje, o cliente ele vem muito mais qualificado. Ele já sabe, às vezes, ele sabe mais do que o corretor sobre os imóveis, de tanto que a informação está disponível. Esse é o novo paradigma que nós temos. A informação hoje está mais disponível. A gente precisa o quê? Passar mais informação para o cliente. Antigamente não se colocava fotos no site, porque podia se achar que um corretor podia pegar esse imóvel. Hoje todos os imóveis têm fotos. Acredita-se em alguns casos que não se deve colocar o mapa de localização do imóvel. Hoje existe um raio, a maioria coloca um raio com a localização aproximada do imóvel. Por que isso? Eu quero saber se é próximo do metrô, eu quero saber se o imóvel é um imóvel novo ou já está há tempo. Então, essas informações são muito importantes. Quando eu tenho as estatísticas, eu posso trabalhar, eu posso ir qualificando meu site e olhando o retorno. Nós temos um cliente que fica na Zona Leste de São Paulo e ele me falou o seguinte, olha só o que ele falou, é polêmico. Quando eu passei a colocar o endereço do imóvel, o meu site aumentou em muito o número de visitas. Alguns corretores da minha equipe falam que, poxa, tem gente que podem, sei lá, entrar em contato com o proprietário e conhecer o imóvel. Mas o que eu estou vendo é que o resultado aumentou tanto que vale a pena, e vale muito a pena. Então, assim, o que ele colocou é o que a gente acredita que seja uma tendência de futuro, que cada vez mais a informação vai estar mais disponível. Se o corretor é especialista na região, ele conhece o prédio pela foto interna. Eu vejo a foto interna, se eu fosse corretor, né, eu já ouvi vários corretores, eu olho a foto interna do imóvel, eu sei qual prédio é. Então, se ele é especialista na região, como, né, tende a ser, principalmente aqui em São Paulo, ele sabe a informação. Então, mesmo que você não coloque a foto da fachada, vai se saber qual é o imóvel. Então, esse é um ponto importante com relação às estatísticas. Mídias de maior origem de leads. O que é isso? Pô, a gente usa lead. Lead é contato, é cliente, né? A gente usa termo em inglês, mas isso aqui é simples. Eu quero saber da onde vêm meus clientes. Vem da minha rede de relacionamentos, do meu networking, vem do site, vem das placas. Eu preciso saber disso. Como que eu vou saber depois, amanhã, em fechar um contrato com um portal, por exemplo, de imóveis, se eu não sei quantos clientes vêm dos portais? Então, eu preciso dessa informação, e aqui eu tenho essa informação. Conversões de contatos em visitas. O que é isso? A gente sabe que a venda é um processo, e ela tem 4 etapas apenas. A prospecção, que é quando eu faço a entrevista com o cliente, ele me diz o que ele está buscando. A visita é quando eu mostro o imóvel para o cliente. A proposta, quando eu estou em negociação. E o fechamento. Então, a venda é um ciclo de 4 etapas. Se eu não saio com o cliente para mostrar imóvel, eu não vou ter proposta e não vou ter fechamento. Isso é bem lógico. Em cima disso, é interessante trabalhar conversão de contato em visita, conversão de prospecção em visita. Digamos que a cada 5 clientes que eu atendo, eu saio para mostrar imóveis. A cada 20 clientes que eu atendo, eu saio para mostrar imóvel. A cada 3 clientes que eu atendo, eu saio para mostrar imóvel. Qual o corretor que vai vender mais? O que vai vender mais tende a ser aquele que faz mais visitas, que tem um índice de conversão de prospecção em visita maior. Outro indicador importante é imóveis captados por corretor. Aí eu vou saber na minha equipe, né, que é o mais comum, né, quantos imóveis foram captados. E ranking de corretores. O que a gente tem como reflexão que eu gostaria de trabalhar com vocês, e no final vai estar aberta a sessão de perguntas e respostas para a gente poder refletir sobre isso. Primeiro, como escolher uma solução? Como escolher um software? Porque é um desafio muito grande para quem não é especialista. Poxa, eu vou escolher um software, eu não sei, né, em que software trabalhar. A gente tem uma escolha, tá? Trade-off é uma escolha, onde a gente pode ou contratar um programador,
Eu vou contratar um programador, ele vai desenvolver um software para eu utilizar. Vou contratar um programador. Ou contratar um software pronto, já um software que está disponível no mercado. Eu tenho vantagens e desvantagens. Tá? Vantagem de contratar um programador. Ele pode fazer um software com a minha cara, com a cara da minha empresa. Essa é uma vantagem de contratar um programador para desenvolver um software que vai ser exclusivo, só para mim. Desvantagem, o custo elevado, porque o custo da hora do programador é muito alta, e o prazo longo, porque até testar e maturar o software demora um pouco. Contratar um software pronto, um software que já está disponível. Vantagem. Vantagem, é rápido, ou seja, já está pronto, já está testado, e o custo é mais baixo. Desvantagem, não é com a cara que eu queria, vai ser um padrão, eu vou ter que me adaptar a um padrão. O que é interessante nesse trade-off, nessa escolha? É vocês buscarem algo que seja flexível e que já esteja pronto e testado. Isso que seria o ideal, para vocês que consigam adaptar a sua rotina dentro dessa necessidade. Como efetuar uma boa pesquisa? Aí é pedir referência, pessoal. A gente aconselha que vocês entrem em contato com quem utiliza o software. Então, olha, você trabalha já há tempo? Já desenvolve o software há tempo. Quem é que utiliza? Seu Felipe, o fulano de tal, e Beltrano e o ciclano. Ok, ligar para o fulano. Olá, seu fulano, tudo bem? Eu estou entrando em contato porque eu estou estudando a possibilidade de contratar um software e ele me disse que você já utiliza esse software. Aí a grande pergunta que a gente aconselha que vocês façam é: como que é o suporte? Porque aí é o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa de software. O suporte é assim, na venda tudo é lindo, né? Na venda, o sistema faz isso, faz aquilo outro. Aí na hora que dá problema ou que tem alguma dúvida, tem que acionar o suporte. E aí nesse sentido, acionar o suporte, o que pode acontecer? Olha, resolve mesmo, ou puxa, demora. Aí você vai saber a verdade no ICRU. Peça mais de uma referência. Então, a gente aconselha, na hora de escolher um software, você pedir referências e, principalmente, perguntar sobre o suporte. Bom, outra questão que eu gostaria de debater com vocês, de colocar no ar também para a gente analisar, seria a questão da segurança das informações. Existem empresas que bloqueiam o acesso externo, para o corretor não acessar da sua residência, acessar o sistema só dentro da imobiliária. Existem empresas que, ao contrário, liberam acesso total fora da empresa. E algumas fazem um bloqueio parcial. Bloqueiam o acesso ao proprietário e a impressões, libera o acesso de casa, mas uma visão parcial. Esse é um outro debate que está muito grande nas empresas. Por hora, a gente vê algumas empresas que liberam acesso total, por hora parcial, por hora bloqueiam. Essa é uma questão de debate, porque o que acontece hoje? Por que não se libera todas as informações? Para quem é da área de TI, da área de tecnologia, gostaria de oferecer uma série de recursos. Uma delas, por exemplo, eu tenho no meu celular, no mapa, eu paro, eu clico, eu quero ver todos os imóveis próximos a mim. Não é fascinante esse recurso? O meu GPS do meu celular, ele pegar da onde eu estou, por exemplo, aqui da Pamplona, e ele vê todos os imóveis que têm próximos a mim. Poxa, fantástico esse recurso, Felipe. Para a minha equipe vai ser fabulosa, mas olha só, eu não libero o endereço dos imóveis para quem está fora da imobiliária. Aí vocês percebam que um recurso fabuloso como esse, a gente não pode desenvolver. Ou, quando a gente desenvolve, pode ser subutilizado. Qual o seu nome? O seu Levi perguntou, para quem está online, né, que a gente fornecendo endereço, o cliente poderia entrar em contato direto com o proprietário. E esse é o grande desafio. Então, às vezes, o pessoal fala, outro corretor pode entrar em contato, o próprio cliente pode entrar em contato. Às vezes o problema está no proprietário, que também, né, ele sabe que vai ter uma negociação sem uma comissão em cima disso. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio para a gente que no Brasil não tem o que se existe nos Estados Unidos, por exemplo, que é a exclusividade em todos os imóveis. A gente tendo exclusividade em todos os imóveis, a gente tem, né, uma liberdade maior em fornecer as informações. Eu estava colocando da possibilidade de ter uma ferramenta para o corretor.
É uma insegurança, realmente. Realmente, essa é uma questão, até uma insegurança para o proprietário, né? Esse é um ponto. Então, assim, a gente sabe fornecer acesso irrestrito e a impressão das informações, né? Porque a gente ouve às vezes relatos, o corretor, antes de sair, imprimiu todas as fichas. Como que a gente pode fazer? Vamos bloquear? Não vamos? A gente sabe que o ideal seria que se não tivesse todas essas cercas, né, essas grades que a gente tem enormes e altas nos prédios, né? Mas a gente tem em função de poucos, né? Poucos que infringem a lei. Então, a gente tem esse desafio. Como a gente pode fazer para que a gente ofereça tudo que a tecnologia tem para nos dar e, ao mesmo tempo, forneça recursos para os corretores, mas, ao mesmo não incorra num risco, né, de ter alguma informação já acessada diretamente, né? Felipe, aqui. Nós estamos aqui recebendo uma pergunta pela internet de Ribeirão Preto. Legal. Então, a Karina de Oliveira, ela pergunta, é interessante contratar um cadastrador para uma imobiliária pequena que tenha 4 corretores? Legal a pergunta. Existem algumas empresas que deixam o corretor cadastrar o imóvel e outras existe uma pessoa que efetua o cadastro dos imóveis. A gente, sempre quando é colocado para a gente essa pergunta, a gente sugere que haja uma pessoa para efetuar os cadastros, por 2 razões. Primeira razão, o corretor tem que estar focado em vender, não em procedimento burocrático de cadastrar imóveis. Por outra razão, uma padronização das informações. Ou seja, com uma mesma pessoa cadastrando, você pode ter uma garantia maior que as informações vão estar mais completas dentro da ferramenta. Então, nesse sentido, respondendo à pergunta, a gente acredita que sim, que vale a pena ter uma pessoa, um cadastrador, para efetuar os cadastros dos imóveis. Os ganhos são enormes. Um outro exemplo é o quê? Eu vou colocar esse imóvel na home do site, em destaque, num portal A, B e C. Quando eu vou cadastrar as minhas captações, as minhas são sempre as melhores. Daí eu vou colocar as minhas, meu colega também, no final vai ter uma lista com todos os imóveis na home, na capa do site. Então, vale muito a pena ter um cadastrador, a gente acredita muito nisso. Bom, treinamento e capacitação. O Cresce, né, ele está de parabéns por promover eventos como a Quarta Nobre, né? A gente ter essa oportunidade de capacitação é essencial para o corretor, para a qualificação do mercado imobiliário. A gente sabe do desafio que é ser corretor, porque ele tem que ser um pouquinho de engenheiro, um pouquinho de arquiteto, além de vendedor. Ele tem que conhecer detalhes sobre infraestrutura do imóvel e sobre relacionamento interpessoal. Trabalhar com relacionamento interpessoal é um desafio muito grande. Entender dos detalhes da infraestrutura do edifício também é um desafio muito grande. A gente acredita muito na capacitação na empresa, que a gente desenvolve o nosso trabalho. Treinamento é essencial. As maiores empresas que eu visito sempre tem um centro de treinamento e está sempre ocupado. É uma dificuldade, às vezes, a gente conseguir ministrar um treinamento, porque tem que agendar com 1, 2, 3 semanas de antecedência. A gente começa a perceber aquelas empresas que mais crescem são aquelas que mais capacitam seus profissionais. Eu gostaria de falar aqui sobre turnover, tá? Turnover é a rotatividade dos corretores. Então, se fala muito, queixa-se muito sobre a questão do corretor estar na imobiliária A, ir para B, ir para C e para D. É péssimo para todos, tá? É péssimo, primeiro, para o cliente, e eu gostaria de priorizar o cliente, por isso que eu coloquei o cliente, porque o cliente recebe um cartão vermelhinho, depois é um cartão azul, depois é um cartão verde. Olha, eu estou agora na verde. Não, agora eu estou na amarela. Então, é ruim para o cliente, para você fazer uma manutenção do cliente. Porque o cliente fica assim, poxa, que estranho, né? Ele estava na A, foi para B, foi para C. Ruim para o cliente. É ruim, evidente, para o corretor, né? Que se habitua a ir num local, já vai num outro. E vocês não imaginam quão ruim é para a imobiliária também. Que vocês, quem tem imobiliária aqui, sabe dessa dificuldade. O ponto essencial que eu gostaria de colocar para a nossa reflexão é a seguinte. Tem gente que fala, mas treinamento, por que eu vou investir em treinamento se o corretor depois vai embora? Eu já ouvi isso aí. Daí eu penso, poxa,
Tudo bem, mas daí quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha. O corretor vai embora porque não está bem capacitado, não vou capacitar para não ir embora, porque vai embora. Então, a questão é um outro pensamento que eu gostaria de colocar, da retenção de talentos, e principalmente investimento em tecnologia. Não adianta você só ter o melhor sistema, e esse sistema, a empresa que fornece o sistema, não fornecer um treinamento para o pessoal utilizar. Aí você tem uma excelente ferramenta, só que você não sabe dirigir, né? Tem um excelente carro, né? Você não sabe dirigir, não sabe manobrar. Aí, poxa, onde é que eu troco a marcha? Onde é que eu freio de mão? Então, não adianta. Então, o item de treinamento e capacitação é muito importante, tanto para a formação da equipe com técnicas de vendas, dicas do mercado imobiliário, e falando em tecnologia em especial para a utilização de ferramentas. Não tem idade, não tem desculpa. Tecnologia é acessível para todo mundo. Tecnologia está acessível para todos nós. O que depende o quê? Primeiro, do meu comprometimento em querer aprender. Esse é um ponto, porque se eu não me comprometer a aprender, eu não vou aprender mesmo. Isso é para qualquer coisa na vida. E a gente sabe que o nosso cérebro ele é surpreendente. Se a gente quiser, eu vou agora aprender a tocar violão. Eu aprendo e consigo tocar violão. Vou tocar agora violino. Eu consigo, então não há limite para a gente. O limite é que a gente se impõe. Então, às vezes, a gente coloca um limite para nós que nós não temos, mas a gente acredita nele e ele passa a ser realidade. Então, eu queria colocar isso e deixar um obrigado, né, e abrir para a sessão de perguntas. Muito obrigado, pessoal.